A história de Abraão é uma verdadeira montanha-russa de emoções. Ele não nasceu como um ícone da fé, mas se tornou um ao longo de uma jornada repleta de desafios e reviravoltas. Imagine ser chamado para abandonar tudo o que conhece, apenas confiando em uma promessa divina. Isso não é para qualquer um. A fé de Abraão foi forjada no fogo das provações, e cada etapa de sua vida prova que confiar em Deus nem sempre é confortável, mas sempre vale a pena. Se olharmos bem, nossa vida também é cheia de testes. Quem nunca passou por um momento em que tudo parecia perdido? Abraão enfrentou muitas situações desse tipo. O que o tornou diferente foi a decisão de seguir em frente, mesmo quando tudo indicava o contrário. Fé verdadeira não é sobre sentir segurança o tempo todo, mas sobre continuar mesmo quando o medo bate à porta. E acredite, se há algo que a história dele nos ensina é que a confiança em Deus sempre leva a um propósito maior. Cada passo que Abraão deu não foi apenas sobre ele, mas sobre gerações que nem sequer tinham nascido ainda. Você já pensou que suas escolhas hoje podem influenciar o futuro de seus filhos e netos? Pois é exatamente assim que funciona o legado da fé. Mas a caminhada de Abraão não começa de forma grandiosa. Antes de se tornar um símbolo de confiança, ele precisou aprender a abrir mão do que conhecia. E foi aí que tudo começou. O chamado de Abraão e a promessa de Deus. Imagine estar confortável em sua cidade natal, com sua família, seus bens, tudo organizado. E de repente, uma voz te chama para abandonar tudo e partir para um lugar desconhecido. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Deus lhe fez uma promessa impressionante, torná-lo pai de uma grande nação. Mas havia um detalhe, ele já tinha 75 anos e sua esposa, Sara, era estéril. Sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra desconhecida exigia coragem. Ele não tinha um mapa detalhado nem um plano de segurança. Tudo o que tinha era uma promessa. E quantas vezes na vida nos vemos nessa mesma situação? Sem garantias, sem certezas, apenas com um chamado interno para seguir um caminho que faz sentido apenas na fé. E, ainda assim, Abraão foi. Ele pegou sua família, suas posses e partiu. Isso nos ensina algo poderoso. A fé não é apenas sobre acreditar, mas sobre agir. Você pode dizer que confia em Deus, mas está disposto a sair da sua zona de conforto quando Ele chama? Se hoje você sente que Deus te convida a algo maior, acredite, o primeiro passo pode ser assustador, mas é essencial. Só que essa jornada estava apenas começando. E, como toda grande história, os desafios não demoraram a aparecer. A fome em Canaã e a prova no Egito. Ao chegar em Canaã, a terra prometida, Abraão se depara com uma realidade difícil: fome. E agora? Deus não havia prometido que ele seria abençoado? Como pode alguém estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar dificuldades? Pois bem, essa é uma das lições mais difíceis da fé. A promessa não significa ausência de desafios. Diante da crise, Abraão decide descer ao Egito para buscar alimento. Mas, ao chegar lá, ele teme pela própria vida. Sara, sua esposa, era muito bonita e ele acreditava que os egípcios poderiam matá-lo para tomá-la. Então, decide mentir, dizendo que ela era sua irmã. Aqui vemos um homem de fé, com medo. Isso nos mostra que mesmo os maiores exemplos da Bíblia tiveram momentos de fraqueza. E a verdade é que quantas vezes fazemos o mesmo? Diante de uma situação de risco, tomamos decisões impulsivas para tentar nos proteger. Mas o problema de depender das próprias estratégias é que elas sempre têm consequências. Deus precisou intervir para livrar Sara, e Abraão saiu dali com uma grande lição: confiar em Deus não significa apenas ouvir suas promessas, mas permanecer firme nelas. E, de fato, sua jornada não pararia por aí. No meio do caminho, surgiria outro desafio, dessa vez, um conflito familiar. A separação de Abraão e Ló. Com o tempo, Abraão e seu sobrinho Ló prosperaram tanto que seus rebanhos começaram a disputar espaço. Os pastores dos dois começaram a brigar, e uma decisão precisava ser tomada. Aqui entra uma das demonstrações mais nobres do caráter de Abraão. Ele poderia ter escolhido primeiro, afinal, era o líder, mas preferiu dar essa opção a Ló. Ló olhou a terra e escolheu a região mais fértil, perto de Sodoma.
Humanamente falando, parecia a melhor escolha. Mas a decisão dele era baseada apenas na aparência, sem considerar o ambiente corrompido daquele lugar. Já Abraão permaneceu na promessa de Deus, sem se apegar às vantagens imediatas. Isso nos ensina uma grande lição. Nem tudo que parece bom aos olhos realmente é. Quantas vezes tomamos decisões baseadas apenas em benefícios imediatos, sem considerar as consequências a longo prazo? Abraão nos mostra que confiar em Deus significa estar disposto a abrir mão do que parece vantajoso agora para receber algo maior depois. E Ló, como veremos mais adiante, pagaria um alto preço por sua escolha. Mas antes disso, uma guerra estava prestes a mudar tudo. A Guerra dos Reis e o resgate de Ló. A escolha de Ló logo mostrou suas consequências. Sodoma não era apenas um lugar corrupto, mas também perigoso. Um conflito entre reis estourou, e Ló acabou sendo capturado junto com sua família e bens. Agora, imagine o que Abraão pensou ao receber essa notícia. Ele poderia ter dito: bem, foi escolha dele, que resolva sozinho. Mas não. Ele pegou seus servos treinados e partiu para resgatar seu sobrinho. Isso mostra um princípio forte: quem tem caráter não se alegra com o fracasso dos outros. Abraão não guardou ressentimento nem se vingou da escolha errada de Ló. Pelo contrário, agiu rapidamente para ajudá-lo. E aqui fica a pergunta: quantas vezes vemos alguém errar e, ao invés de estender a mão, apenas observamos de longe? O verdadeiro amor é ativo, não passivo. E sua estratégia foi impressionante. Com apenas 318 homens, Abraão enfrentou exércitos inteiros e venceu. Isso porque quando Deus está no controle, os números não importam. Muitas vezes, achamos que precisamos de muito para vencer na vida, mas a história de Abraão prova o contrário. O que precisamos, de fato, é confiar na direção certa. Após a vitória, Abraão encontra Melquisedeque, um sacerdote misterioso que o abençoa. Em gratidão, ele entrega o dízimo de tudo. E essa atitude nos ensina que, depois de grandes conquistas, o verdadeiro vencedor não se exalta, mas reconhece quem o ajudou a chegar lá. Mas sua jornada ainda reservava desafios ainda maiores. A promessa de um herdeiro e a aliança com Deus. Abraão já havia visto Deus agir de forma incrível, mas havia uma questão que ainda não se resolvia: a promessa de um filho. O tempo passava, e nada acontecia. Será que ele havia entendido errado? Será que a promessa não era para ele? A dúvida começou a rondar seus pensamentos. Foi nesse momento que Deus o chamou para fora da tenda e mandou que olhasse para o céu. Conte as estrelas, se puder. Assim será a sua descendência. Que cena poderosa! Em meio à incerteza, Deus amplia a visão de Abraão. Isso nos ensina que, quando a dúvida nos atinge, devemos olhar para cima, não para as circunstâncias. Abraão acreditou, e isso foi considerado justiça. Mas fé verdadeira precisa ser selada, e Deus faz com ele uma aliança. Era um pacto inquebrável, onde Deus garantia que cumpriria sua palavra. Isso mostra que Deus não apenas faz promessas, mas também as sela de forma que não haja dúvida de sua fidelidade. Mas mesmo após essa experiência incrível, Abraão e Sara ainda tinham muito que aprender sobre esperar em Deus. O nascimento de Ismael e as consequências da impaciência. O tempo passava e a promessa não se cumpria. Sara começou a pensar: talvez Deus precise de uma ajudinha. E teve a ideia de que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Parece um plano lógico, certo? Mas nem tudo que faz sentido humanamente falando está alinhado com os planos de Deus. Abraão aceitou a sugestão, e Ismael nasceu. Só que, ao invés de resolver o problema, isso trouxe conflitos dentro da família. Sara começou a sentir ciúmes, Agar se exaltou, e a casa virou um campo de batalha emocional. Aqui está uma grande lição: quando tentamos acelerar os planos de Deus com nossas próprias soluções, acabamos criando problemas desnecessários. Isso acontece o tempo todo. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas por não saber esperar? Seja em relacionamentos, carreiras ou qualquer outra área, agir sem consultar a vontade de Deus quase sempre gera dores futuras. Ismael se tornou uma grande nação, mas não era o filho da promessa. E Deus ainda tinha um plano para cumprir.
Mas primeiro, Abraão teria que aprender uma lição sobre confiar, mesmo quando tudo parecia impossível. O nascimento de Isaque e a provação de fé suprema. Deus visita Abraão e reafirma sua promessa: Sara teria um filho. Ela, já idosa, ri da ideia. Mas Deus responde com uma pergunta forte: existe algo impossível para mim? E, de fato, no tempo certo, Isaque nasce. O filho da promessa finalmente havia chegado. A alegria tomou conta da casa, mas um dia Deus fez algo inesperado. Ele pediu que Abraão sacrificasse Isaque. Agora, pare e pense, esse era o filho pelo qual ele esperou por anos. Como Deus poderia pedir algo assim? Aquele foi o maior teste de fé da vida de Abraão. Sem hesitar, ele sobe a montanha com Isaque. E quando está prestes a sacrificá-lo, um anjo impede e Deus providencia um cordeiro no lugar. Isso aponta diretamente para o que Deus faria séculos depois, enviando Jesus como o sacrifício perfeito. Abraão passou no teste, provando que seu amor por Deus era maior que qualquer bênção recebida. E isso nos faz refletir: será que somos apegados às bênçãos mais do que ao próprio abençoador? Abraão entendeu que tudo pertence a Deus, e que confiar nele sempre nos levará ao melhor caminho. Mas sua jornada ainda não tinha terminado. A morte de Sara e o casamento de Isaque. O tempo passou, e Sara faleceu. Abraão, já idoso, precisou comprar um túmulo para enterrá-la. Essa foi a primeira posse oficial da terra prometida. Mesmo sem ver a promessa completamente cumprida, ele já deixava um marco para as futuras gerações. Mas havia outra questão: Isaque precisava de uma esposa. Abraão não queria que ele se casasse com mulheres das nações pagãs, então enviou um servo para buscar alguém entre sua parentela. Aqui aprendemos algo importante: o legado da fé não termina conosco. Precisamos preparar o caminho para que as próximas gerações continuem na promessa. O servo encontrou Rebeca, e seu casamento com Isaque foi um dos encontros mais lindos da Bíblia. Deus guiou cada detalhe, mostrando que quando confiamos nele até nas escolhas mais pessoais, ele nos surpreende. Abraão, mesmo em idade avançada, ainda cuidava para que a promessa seguisse seu curso. E isso nos mostra que fé verdadeira é viver de forma intencional até o último suspiro. O último capítulo da vida de Abraão. Aos 175 anos, Abraão olhou para trás e viu um legado sendo construído. Ele viveu o suficiente para ver netos nascerem e a promessa começar a se expandir. Mas sabia que ainda era apenas o começo de algo maior. Ele deixou bens e instruções para sua descendência, mas o maior tesouro que transmitiu foi a fé. Diferente de riquezas materiais, esse legado jamais se perderia. E isso nos faz pensar: o que estamos deixando para as futuras gerações? Apenas bens ou também uma herança de fé? Com sua morte, Abraão entrou para a história como um dos maiores exemplos de confiança em Deus. Sua vida prova que quem confia não perde nada, apenas ganha no tempo certo. Mas mesmo após sua partida, sua influência continuaria por séculos. E até hoje, seu nome ecoa como referência para todos que desejam seguir a Deus de verdade. Abraão, o pai da fé e seu impacto eterno. Séculos se passaram, e Abraão continua sendo citado. Profetas, apóstolos e até Jesus falaram sobre ele. O apóstolo Paulo reforça que Abraão foi justificado pela fé, e que sua confiança em Deus serve de modelo para todos nós. Ele é chamado de pai da fé porque sua história mostra o que significa confiar sem ver. Sua vida prova que Deus nunca falha, mas age no tempo certo. E sua jornada é um convite para cada um de nós refletirmos: estamos realmente vivendo pela fé ou apenas falando sobre ela? A fé de Abraão gerou uma nação, mas a sua pode transformar sua vida e sua família. Deus ainda procura pessoas que confiem nele como Abraão confiou. E agora vem a grande pergunta: será que você teria essa mesma coragem? O legado da fé. E você, teria essa coragem? A história de Abraão não é apenas sobre ele. É sobre cada um de nós. Deus o chamou para algo maior, e ele teve a coragem de responder. Mas será que hoje ainda existem pessoas dispostas a confiar desse jeito? Quando olhamos para nossa própria vida, quantas vezes deixamos o medo ou a dúvida nos paralisarem? Abraão não era um super-herói.
Ele teve medos, falhas e momentos de hesitação. Mas sua diferença foi escolher a fé acima das circunstâncias. E é exatamente esse tipo de escolha que transforma histórias comuns em legados eternos. Você já se perguntou qual legado está deixando? Será que sua fé está impactando alguém ao seu redor? A grande verdade é que Deus ainda chama pessoas para viverem algo grandioso. Mas esse chamado exige coragem. Exige abrir mão de zonas de conforto e caminhar sem ver o destino final. Muitos começam bem, mas poucos terminam como Abraão. Será que você está disposto a ser um dos poucos? Se essa história te inspirou, compartilhe nos comentários qual parte mais tocou seu coração. E se quiser continuar aprendendo sobre os grandes personagens da Bíblia, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque a fé não é só sobre o passado, ela continua sendo escrita hoje, através da sua vida.